A palavra do Senhor diz de maneira bem clara: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Isso está escrito na terceira epístola de João, versículo 2. A vontade do Senhor é que tenhamos saúde. Mas a saúde não é obra do acaso, é o resultado de um estilo de vida saudável. Por isso está escrito no Ciência do Bom Viver, página 127, diz: o êxito na saúde consiste em seguir o plano de Deus. A única esperança de coisas melhores está na educação do povo, nos verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. E aí estão os 8 remédios naturais: ar puro, luz solar, abstinência, a questão da temperança, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Esse é um estilo de vida de acordo com esses 8 remédios e o resultado é saúde. Agora, se vocês observam, o regime conveniente, a temperança e o exercício são as 3 colunas da saúde, cujo fundamento é a confiança no poder divino. E o que está escrito em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 119, diz o seguinte: 9 casos dentre 10, se se alimentassem temperantemente, quer dizer, com hábitos físicos corretos, e fizessem animoso e saudável exercício, curar-se-iam ao mesmo tempo que poupariam tempo e dinheiro. Vocês percebem que não está mencionando os 8 remédios, está mencionando 3. Está mencionando o regime conveniente, porque se alimentassem temperantemente, quer dizer, alimentos saudáveis, e a temperança, e fizessem animoso e saudável exercício, curar-se-iam ao mesmo tempo que poupariam tempo e dinheiro. Então são os 3. Agora nós vamos estudar o segundo grande remédio, porque o primeiro é confiança em Deus. É um regime conveniente, uma alimentação saudável e a temperança. Mas para entender esta questão, temos que ir às origens. Como foi feito o ser humano? Para saber qual foi a alimentação dada no início. Por quê? Porque a partir daí houveram mudanças de acordo com as instruções de Deus, que devem ocorrer devido às circunstâncias da vida do ser humano. Então, para entender a origem, vamos à criação. O ser humano foi criado com natureza espiritual. O que significa isso? Ele era regido por princípios, por leis, mas não pelas paixões, como é o caso hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então ele foi criado à imagem de Deus. O que significa isso? Tinha o mesmo caráter do Senhor Jesus Cristo, manso, humilde, misericordioso, compassivo, paciente. Essa era a natureza do Senhor. Mas para a preservação da saúde e da vida do ser humano, lhe foi também estabelecida a alimentação a esse ser criado. E aí que está Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra. Não entram os alimentos que estão nas águas, vegetais nas águas. E toda árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento. E ervas que dão semente, nós temos 3 grupos de alimentos. Os cereais, que são ricos em carboidratos, têm todos os outros nutrientes, proteínas, minerais, vitaminas, fibras alimentares, gorduras, mas eles são ricos em carboidratos, fonte de energia. Tá? E aí está o arroz, o trigo, o milho, a aveia e outros mais.
E além desse grupo, temos outro grupo de ervas que dão semente, que são as leguminosas, que são fontes ricas em proteína, mas também tem os outros nutrientes. Aí estão os feijões, lentilha, ervilha, grão de bico. E o terceiro grupo são oleaginosas, fontes de gordura, mas também tem todos os outros nutrientes, em menor quantidade. Aí entra a linhaça, o gergelim, a chia, o amendoim, ervas que dão semente. E o segundo grande grupo são árvores em que há fruto que dê semente. Estão todas as frutas e um grupo especial que são oleaginosas, que são fontes de gordura. Aí nós temos as castanhas, todas as castanhas, nozes, amêndoas, castanha do Pará, etc. O abacate, o coco, que fornecem gordura, e azeitonas. Agora, essa foi a alimentação dada no início, mas infelizmente entrou o pecado, entrou a desobediência à palavra de Deus. O ser humano se esqueceu das orientações dadas pelo Senhor e ao desobedecer, seguindo as orientações do inimigo de Deus, isso provocou mudança não somente na mente, mas provocaria mudança no corpo. Para proteger o Senhor, as pessoas das consequências do pecado, fez a primeira alteração da alimentação humana. Está relatado isso em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 18. Foi a primeira modificação da alimentação causada pela entrada do pecado. Aqui está a inclusão das verduras, hortaliças e tubérculos. Gênesis 3, 17 e 18 diz: E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Aí entraram as verduras, hortaliças e também raízes. É interessante o que está em Salmos 104, versículo 13 a 15. Referindo-se a Deus, Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem. Para fazer sair da terra o pão e o vinho, o suco de uva, que alegra o coração do homem, e o azeite, que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Por que entraram as verduras? Porque com o pecado entraram as doenças. E nas verduras, hortaliças, nós temos uma fonte rica de antioxidantes. E justamente que nos protege das inflamações, e são as doenças prevalecentes no dia de hoje. Câncer, doenças cardiovasculares e muitas outras. E assim o Senhor procurou protegê-lo. Mas passaram os anos e o pecado foi aumentando até chegar o tempo do dilúvio. E o Senhor lhe dá orientações quanto à alimentação nesse tempo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: Mas contigo, falando para Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E no verso 21 e 22 diz: E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Toda a comida que se come, quer dizer, tudo que já o Senhor tinha instruído desde o início, na criação. Mas é interessante que nesse período que estiveram na arca, o Senhor os instruiu para eles fazerem distinção entre animais limpos e imundos, que era uma preparação para a segunda modificação da alimentação causada pelo avanço do pecado. É o que está escrito em Gênesis, capítulo 7, versículos 1 a 3, quando o Senhor deu instruções para
a entrada dos animais dentro da arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também as aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Então já mostrou quais são os animais considerados limpos e quais seriam imundos. Agora, por que isso? Porque aí houve a segunda modificação da alimentação após o dilúvio. Isso causado pelo avanço do pecado. Tá? Foi incluída a carne de animais limpos sem sangue. O que está escrito em Gênesis capítulo 9, versículos 3 a 4? Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, além da alimentação original. E diz a seguir: tudo vos tenho dado como a erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Não poderia se comer o sangue, porque hoje mesmo, quando você está doente, vai fazer um exame do sangue e justamente o sangue acusa os problemas de saúde que a pessoa tem. A doença, assim como a vida está no sangue, a doença também está no sangue. Por isso que o Senhor diz: podem comer de todos os animais que já tinha dito que eram limpos, mas sem o sangue. Bom, o ser humano se estabelece depois do dilúvio, seguindo as orientações de Deus quanto à alimentação, mas ele teve algumas experiências diferentes. Temos a primeira experiência do ser humano com bebidas fermentadas e seus efeitos intoxicantes. Em Gênesis capítulo 9, versículos 20 e 21, experiência de Noé: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, o suco de uva, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Tirou sua roupa, suas vestes, devido aos efeitos do vinho, o suco de uva fermentado. Bom, essa foi uma primeira experiência que depois o Senhor daria instruções para não fazer uso, em hipótese nenhuma, de qualquer bebida fermentada. Agora, se o homem seguisse as instruções de Deus, o Senhor lhe fez uma grande promessa com respeito à saúde, que está registrada em Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Bom, Deus não coloca enfermidade em ninguém. As enfermidades são consequência do estilo de vida da pessoa, das escolhas. O Egito era um país pagão, sabe? Não tinha conhecimento de Deus. Não tinha esse conhecimento que lhe permitiria seguir um estilo de vida saudável. E as doenças seriam consequência. Mas o Senhor está dizendo aos hebreus: se vocês seguem todas as orientações dadas por mim, vocês não vão ter nenhuma das enfermidades que eles têm. Agora, para isso eu preciso, para receber a bênção da saúde, é necessário ter fé na palavra de Deus. Mas graças a Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quer dizer, se nós olharmos para Jesus, as consequências naturais vão ser paz, vão ser saúde, enfim, o bem-estar que o ser humano sempre procura, se encontra centralizado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, aí passaram os anos depois do dilúvio e o pecado foi aumentando, o povo de Israel ficou escravo no Egito durante 430 anos, mas aí o Senhor já chegou ao limite da paciência com os povos que habitavam em Canaã, povos idólatras, pagãos, que agora
tira seu povo do Egito para estabelecê-lo em Canaã. Com que propósito? Iluminar o mundo com o conhecimento de Deus, sabe? Só que aí eles deu uma alimentação especial durante esse período, porque eles não tiveram a fé suficiente para sair do Egito e entrar em Canaã e tomar posse. E tiveram que ficar 40 anos no deserto peregrinando. E para esse período o Senhor les deu um alimento especial. Só que eles murmuravam e eles ansiavam por voltar para o Egito para comer carne. Esse relato está no livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 2 a 6. Veja o que diz aqui. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. E aí eles perguntam: por que nos tendes trazido este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E no verso 8 diz mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E no verso 35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. O propósito do Senhor era alimentá-los com maná, mas eles queriam carne e o Senhor lhes deu carne. E isso complicou muito a vida de Israel, porque a carne é estimulante, fortalece as paixões, e era mais difícil manter a submissão à palavra de Deus. E aí o Senhor, querem comer carne? Bom, vão comer carne. Mas aqui faz uma repetição às restrições alimentares para o ser humano, tá? Com um propósito, restaurar no ser humano a natureza divina. Deveriam então continuar com carne de animais limpos, sem o sangue e sem a gordura. São as restrições. Isso está escrito em Levíticos 3:17, estatuto perpétuo, e pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Qual era o propósito? Poupá-los do sofrimento das doenças. Em Levíticos 11, agora, ele lhe faz uma separação, novamente, relembra as restrições quanto a animais limpos e imundos. Então separa quais são limpos, quais são imundos. No versículos 1 a 6 diz: e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais de todo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Deste, porém, não comereis. E aqui ele vai mencionando as características. Não comereis o camelo, o coelho, a lebre, também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Estes vos serão imundos. Vejam, quando o Senhor fez essa classificação e especificou quais eram os animais imundos, quais os limpos, o propósito dele era poupá-los das doenças. Tá? Você sabe que o bacilo de Hansen, por exemplo,
o hospedeiro natural dele é o porco. E no país de clima quente, isso é mais significativo porque ele está relacionado com Hansen e Hansen, lepra. Sabe? Então, como poupá-los? Eles tinham que saber diferenciar um animal do outro. Agora, em Levíticos 17, versículos 12 a 14, portanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. A vida, se uma vida saudável, comunica saúde. Se a vida é uma vida doente, comunicará doença. Também lhes deu orientação quanto aos animais, os seres viventes que estão nas águas. Em Levíticos capítulo 11, versículos 9 a 12, diz o Senhor o seguinte: de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas, quer dizer, nadadeiras, e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo que não tem barbatanas, nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes vos serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que não tem barbatana ou escamas nas águas será para vós abominação. Por que o Senhor deu essas instruções de que alguns tinham que ter escamas, tinham que ter nadadeiras e assim por diante? Porque cada animal, cada ser vivente criado foi com um propósito. Tá? Isso não significa que todos servem para alimentação. Porque se você analisa cada ser vivente, todos têm proteínas, têm minerais, têm vitaminas, enfim. Mas isso não é suficiente. Se você, por exemplo, vê um urubu, uma ave, ele não foi feito para a alimentação humana. O propósito dele é comer carniças, comer cadáveres, limpar a terra. Com o mesmo propósito foi o camarão, o siri, o caranguejo, todos eles têm esse propósito. Agora, entre os peixes de couro, os peixes de escama, os peixes de couro, eles são muito mais tóxicos e hoje a maior concentração de mercúrio está nos peixes predadores. Então, por isso que o Senhor fez diferenciação entre um e o outro, para o homem preservar sua saúde. Porque, primeiro, nunca foi feito o peixe nem qualquer animal com o propósito de alimentar o ser humano. Tudo isso veio como consequência do pecado. Para lidar com o problema do pecado, o Senhor fez separação. Bom, isso pode que é menos prejudicial, mas isso não pode porque isso vai comprometer a saúde. Então, se nós quisermos ter saúde hoje, temos que procurar conhecimento, já desde a origem, como era o ser humano e qual foi a alimentação dada para ele. Agora, dada a experiência que teve Noé no passado com bebida fermentada, aqui o Senhor dá orientação ao sacerdócio levítico sobre o uso de bebidas fermentadas. Em Levítico capítulo 10, versos 8 a 11, diz: e falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, no tabernáculo, para oficiar diante de Deus, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E observe aqui o ponto mais importante. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Por que é importante não beber bebida fermentada? Para ter
discernimento, percepção, discernimento, saber diferenciar o que é certo e o que é errado, e para poder ensinar. Agora, você pode falar, muito bem, eles eram sacerdotes de Deus, mas acontece, todo cristão, todo aquele que aceitou a Cristo, foi chamado para fazer parte do sacerdócio santo, para iluminar a terra o conhecimento de Deus. É o que está escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a bebida fermentada também não pode fazer parte da alimentação do ser humano. Por quê? Porque obscurece a mente, diminui a percepção, discernimento, raciocínio, e a pessoa não tem como compreender a palavra de Deus, nem pode ensiná-la corretamente. Mas, ao mesmo tempo, les relembra a promessa da bênção da saúde sob a condição de obediência a toda a palavra de Deus, o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11 a 15. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. E no verso 13 diz, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado, miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. E observem, bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais, e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. A saúde é resultado final, não somente um estilo de vida saudável, mas a bênção de Deus. Porque quem age pela fé, Deus o abençoa, se alegra de ter um povo que quer ter saúde, quer ter discernimento, raciocínio, para poder entender a palavra, ensinar a palavra e poder salvar muitas pessoas do sofrimento, como hoje o mundo experimenta em cada família. Salvar pessoas do câncer, de problemas cardiovasculares, de diabetes, de depressão e assim por diante. Mateus capítulo 4, verso 4, revela uma verdade tão importante, porque a alimentação é importante, mas vejam, está escrito, diz o Senhor Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora, na dispensação cristã, passaram-se os anos, o pecado sempre aumentando, mas há uma continuidade do regime alimentar durante a dispensação cristã. Não houve mudanças nesse período. Isso está escrito de maneira bem simples em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O apóstolo Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como podemos fazer tudo para a glória de Deus, inclusive no que comemos? O Senhor Jesus diz o seguinte, em João capítulo 17, verso 4, eu glorifiquei-te na terra. De que modo? Tendo consumado a obra que me destes a fazer. Assim que glorificamos ao Senhor. E neste texto que está em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 44, veja o que está escrito. Grande parte de todas as enfermidades que afligem a família humana resulta de seus próprios hábitos errôneos.
em virtude de sua voluntária ignorância ou do menosprezo pela luz que Deus tem dado em relação às leis do seu ser. Não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não nos é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Um corpo enfermo e um intelecto desordenado em virtude de contínua tolerância para com a ruinosa concupiscência torna impossível a santificação do corpo e do espírito. O apóstolo compreendia a importância das condições saudáveis do corpo para a bem-sucedida perfeição do caráter cristão. Diz ele: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele menciona os frutos do Espírito, entre os quais está a temperança. E acrescenta: os que são de Cristo crucificaram a carne com os seus vícios. Conselho sobre o regime alimentar, página 44. E interessante porque quando a pessoa segue as orientações do Senhor, recebe a bênção de Deus. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, é bem claro. Porquanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam, serão desprezados. Está escrito. É assim que diz o Senhor. Honre o Senhor e o Senhor honrará. Desonre o Senhor e as bênçãos do Senhor não vão ser recebidas. Pois bem, agora estamos já bem avançados no tempo. A vinda do Senhor Jesus está muito próxima. E é necessária uma quarta e última modificação da alimentação para o povo de Deus. Com que propósito? Para a restauração da imagem e semelhança de Deus na alma humana. Um retorno à alimentação depois da entrada do pecado. Logo que entrou o pecado, Deus estabeleceu qual seria a melhor alimentação para preservar a saúde e a vida nesse ambiente de pecado, de desobediência que se vive, de transgressão, que se recebem as consequências. E o que está escrito em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 456. A obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar a sua igreja. Os dois propósitos. Ensinai ao povo que eles podem desempenhar o papel da mão ajudadora de Deus mediante sua cooperação com o obreiro mestre na restauração da saúde física e espiritual. Esta obra traz o selo divino e há de abrir portas para a entrada de outras verdades preciosas. Há lugar para trabalhar em todos quantos efetuam esta obra inteligentemente. Conservar na frente a obra de reforma de saúde é a mensagem que sou instruída a apresentar. Mostrai tão claramente o seu valor que se fez sentir uma vasta necessidade dela. A abstinência de todo alimento e bebida prejudiciais é o fruto da verdadeira religião. Aquele que é perfeitamente convertido abandonará todo hábito e apetite prejudiciais. Pela abstinência total, vencerá ele o desejo das condescendências que destroem a saúde. É necessária essa obra, não somente viver essa obra, mas ensinar aos outros para que recebam os mesmos benefícios. E qual seria então a alimentação adequada? Relembrando o que o Senhor já tinha dito no início. A Ciência do Bom Viver, página 295 e 296 diz: cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Isso depois da entrada do pecado. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual
que no son promovidos por una alimentación más compleja y estimulante. Esa es a alimentación establecida pelo Señor para darnos a mejor condición de vida. Y aquí hay un texto muy interesante que nos precisamos comprender muy bien. En Conselho sobre o Regime Alimentar, página 92, diz: nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes encontram-se todos os elementos alimentares de que necessitamos. Se viermos ao Senhor em simplicidade de mente, Ele nos ensinará como preparar alimentos saudáveis, livres da contaminação de alimentos cárneos, entendendo que os animais estão doentes. Mas vejam, aqui fala que nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes encontram-se todos os elementos alimentares que necessitamos. Pois bem, logo a seguir, nós vamos ver que precisamos da vitamina B12, que não se encontra nestes alimentos aqui. Você não vai encontrar nos vegetais. Já vamos ver isso. Então, esse texto tem que ser entendido dentro de um contexto muito importante. Nós estamos vivendo fora do tempo de Deus. Não estamos aqui no planeta Terra por acaso. É porque nós não nos temos consagrado, nem temos cumprido a missão, e o tempo tem se alongado por muitos e muitíssimos anos, e ainda estamos aqui sofrendo as consequências cada vez mais graves devido ao aumento do pecado. Então, nesse contexto, devemos entender que a reforma alimentar deve ser progressiva. O organismo tem que se adaptar. Primeiro, o abandono das carnes devido às enfermidades dos animais. Primeiro passo. Isso é bem claro. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 386, diz: a possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Isso foi escrito em 1868. Em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 386, diz: os animais estão doentes e, participando de sua carne, plantamos as sementes de enfermidades em nossos tecidos e sangue, vírus e bactérias. Que tipo de doenças originariam esses vírus e bactérias? Em 1896 foi escrito, e está relatado em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 388, cânceres, tumores e toda enfermidade inflamatória são causados em grande parte pelo alimento cárneo, que são as doenças prevalecentes. Cânceres, tumores e toda enfermidade inflamatória. Bom, em 1903 tem mais uma recomendação. Isso está em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 380. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nenhuma grama de carne deve entrar em nosso estômago. 1903 foi escrito isso. Passaram-se os anos e nem sempre são atendidas as advertências do Senhor. Até que chegamos ao ano 2008, um médico alemão, Gerhard Zurhausen, depois de uma pesquisa de 11 anos sobre causas infecciosas nos cânceres humanos, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia no ano 2008. E o que ele descobriu? 18,6% dos cânceres humanos eram devidos a causas infecciosas, totalizando naquela época 2.017.000 casos no mundo inteiro, sendo que 10,3% devido a Epstein-Barr, aquele vírus relacionado com herpes, 27,9% devidos ao papiloma humano, o vírus do papiloma humano, 24,8% devidos aos vírus de hepatite B e hepatite C, e finalmente 37% devidos à bactéria H. pylori. Interessante que ele relacionou tudo isso com o consumo da carne.
E diz a seguir, em seus estudos relatórios examinados mostravam que quanto maior era o consumo de carne vermelha, maior era a incidência de câncer coloretal e câncer de mama. E nos países onde maior era o consumo de carne vermelha, como Argentina, Uruguai e Nova Zelândia, maior era a incidência de câncer coloretal e câncer de mama. E finalmente, seus estudos mostram que os vírus polioma, e observem, e papiloma podem sobreviver em um ambiente proteico a temperaturas de até 80 graus Celsius durante 30 minutos ou mais. E ele acrescenta, estas temperaturas não são alcançadas na porção central da carne mal passada, assada ou cozida. E aí que estão os riscos do câncer. Agora, essa é uma questão, foi em 2008. 2015, 7 anos depois, a Organização Mundial da Saúde, através da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, fez um comunicado de imprensa em dia 26 de outubro de 2015. E o que eles dizem? Após uma revisão profunda da literatura científica acumulada, um grupo de trabalho de 22 especialistas de 10 países, reunidos pelo programa de monografias dessa agência internacional, classificou o consumo de carne vermelha como provavelmente cancerígeno para humanos, com base em evidências limitadas. Por quê? Porque são muitos fatores que concorrem para o câncer. Mas continua dizendo, e fortes evidências determinadas por processos exclusivamente físicos mantenedores dos efeitos cancerígenos. Quer dizer, não há uma evidência assim 100% de que a carne vermelha produz câncer, porque são vários fatores que estão concorrendo em conjunto, mas que mantém o câncer, mantém o processo de desenvolvimento do câncer. E diz a seguir, esta associação foi observada principalmente para o câncer coloretal, mas também foi vista para o câncer de pâncreas e o câncer de próstata. Agora, aqui vem um ponto muitíssimo importante. A carne processada foi classificada como cancerígena para humanos. Não é a carne vermelha em si, é a carne processada. Com base em evidências suficientes em humanos, o consumo de carne processada causa câncer coloretal. Não há suspeita, mas é uma certeza. Os peritos concluíram que para cada porção de 50 gramas de carne processada consumida diariamente, aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. Quer dizer, uma salsicha ao dia, que deve ser mais ou menos 50 gramas, tá? Aumenta o risco de câncer coloretal em 18%. Come duas, foi para 36%. E assim o risco vai aumentando. Agora, o que se entende, o que define eles por carne vermelha? Diz, refere-se a toda a carne de músculo de mamíferos, incluindo carne bovina, vitela, porco, cordeiro, carneiro, cavalo e cabra. E o que é carne processada? Refere-se à carne que foi transformada através de salga, secagem, fermentação, defumar ou outros processos para melhorar o sabor ou melhorar a preservação, tais como presunto, salsichas, carne enlatadas e carne seca. O charque, bem como preparações e molhos à base de carne. Bom, a questão é simples, os animais são doentes, o Senhor nos orienta a fazer mudanças, se quisermos preservar a saúde ou recuperar a saúde. E essa mudança implica adotar uma alimentação saudável. E ele já falou, cereais, verduras, frutas, castanhas, etc. Só que existem pontos de atenção ao mudar o regime alimentar para não comprometer a saúde. E aí vem os princípios da temperança. O primeiro ponto de atenção, quando se abandona a carne, deve ser substituí-la com a variedade de cereais, nozes, verduras e frutas.
os quais serão um tempo nutritivos e apetitosos. Isso tem conselhos sobre o regime alimentar, página 315. Então isso é muito importante porque já vimos que os animais estão doentes. Então seria razoável abandonar esses alimentos, mas são ricos em zinco, em ferro, em fósforo, vitaminas. Então, para eu ter uma nutrição equivalente, preciso de uma variedade de cereais, de nozes, verduras e frutas. Porque nos vegetais não tem concentração de nutrientes. É um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali. Nas variedades, nós temos todos os nutrientes. O segundo ponto de atenção, que é muito importante, isso está agora em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 365. Os que residem em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos de seu regime dietético. No caso de pessoas cujos órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não podem obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovos não deviam ser de todo abandonados. Então, existem muitas regiões no mundo inteiro que não têm acesso a essa variedade de alimentos. E tem muitas pessoas nesse mundo que não têm recursos para adquirir essa variedade de alimentos. Nesse caso, o Senhor Jesus Cristo recomenda continuar consumindo ovos e leite. Só que é bom procurar leite de boa procedência e ovos também de boa procedência, porque os animais estão doentes. O terceiro ponto de atenção, a reforma de saúde tem que ser progressiva. O primeiro passo é o abandono das carnes, porque é o fator de maior risco de doenças. E diz: seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso do leite ou manteiga. Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Conselho sobre o regime alimentar, página 349. Primeiro passo, abandono das carnes, e aí deveria haver um tempo de ensinar as pessoas para abandonar leite e ovos, porque as doenças estão aumentando. Tá certo? Mas observem agora o que foi escrito em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 358. Virá o tempo que teremos de rejeitar alguns dos artigos de alimentação que agora usamos, tais como o leite, a nata e os ovos. Mas minha mensagem é: esperem até que o Senhor prepare o caminho em sua frente. Isso foi escrito em 1901. Então era necessário deixar as carnes, ensinar as pessoas a se prepararem para uma mudança futura, para abandonar leite e ovos, mas ainda até 1901 era necessário aguardar a intervenção de Deus para dar esse passo mais avançado. No próximo texto, que está na página 359, Conselho sobre o Regime Alimentar, diz: Deus proverá. Vemos que o gado está ficando grandemente atacado de doenças e sabemos que virá o tempo em que usar leite e ovos não será o melhor. Esse tempo, todavia, ainda não chegou. Sabemos que quando ele vier, o Senhor proverá. Escrito em 1901. Isso está em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 359. Então, a mensagem é, primeiro, esperar, para que o Senhor prepare o caminho. Depois ela diz: o Senhor proverá. Qual era a necessidade de uma intervenção direta de Deus para dar esse passo avançado? Que é o nosso quarto ponto de atenção. Vocês percebem? O primeiro ponto de atenção é que temos que ter uma alimentação nutritiva. O segundo, ter recursos e acesso a esses alimentos.
O terceiro ponto de atenção, tem que haver educação do povo. E agora o quarto, já o Senhor preparando o caminho, é um ponto muitíssimo importante, que é a vitamina B12. A vitamina B12, como veremos a seguir, não existe nos alimentos de origem vegetal. Na constituição do alimento de origem vegetal, ele é produzido por bactérias. Se os vegetais estivessem contaminados com bactérias, é possível que tenham a B12, o que não é seguro. Os avisos foram dados, mas somente em 1926 se iniciou o processo que permitiria fornecer o que estaria faltando a uma dieta sem alimento de origem animal, o que levou à descoberta da vitamina B12, culminando quando? 1979, quando foi finalmente sintetizada em laboratório para benefício de toda a humanidade. 53 anos da preparação do caminho para dar esse passo avançado. Agora, é interessante, considerando-se que a vitamina B12 é sintetizada por bactérias, que é Lactobacillus lactis, e que a vitamina produzida pela microflora no cólon, no intestino grosso, não pode ser absorvida, porque os receptores da vitamina encontram-se no íleo, que é o último trecho do intestino delgado. Então, a vitamina B12 que possa ser produzida no intestino grosso serve para atender às necessidades apenas do intestino, as células do intestino, mas não para atender às necessidades do organismo como um todo. Outro sim, os alimentos de origem vegetal somente poderiam conter a vitamina B12, sabe? Devido à contaminação ou síntese bacteriana. Então seria necessária realmente uma intervenção divina para dar esse passo avançado na reforma alimentar. Como começou todo esse processo? Em 1926, dois norte-americanos, George Minot e William Murphy, observaram que dietas com grandes quantidades de fígado parcialmente cozidos curavam pacientes com anemia perniciosa. Não sabiam realmente o que tinha o fígado. E no final da década dos anos 40, uma outra norte-americana, Mary Short, descobriu que certas espécies bacterianas tinham necessidades semelhantes para seu crescimento. Isso foi na década dos 40. Em 1948, um inglês, o senhor Lester Smith, e dois nos Estados Unidos, Edward Ricketts e Carl Folkers, conseguiram isolar a vitamina B12 na forma cristalina, identificando uma ligação carbono-cobalto nas duas formas ativas de cofatores da vitamina. Isso é importantíssimo porque a vitamina B12 é facilmente identificada, dada essa ligação que tem o carbono com o cobalto. E o que eles descobriram? Que as formas ativas é metilcobalamina e adenossilcobalamina. Sabem por que é importante isso? Porque afinal, veremos que tem que suplementar a vitamina B12. Mas é importante saber que não posso suplementar apenas com metilcobalamina, porque é uma das formas ativas que cumpre funções específicas no organismo. A outra forma ativa, adenossilcobalamina, cumpre outras funções específicas. Se suplemento só com uma, o organismo fica deficiente da outra, ou ficará deficiente da outra, e comprometerá a saúde da mesma maneira. E em 1963 foi feita outra descoberta. Eles conseguiram sintetizar o metilcobalamina, a principal forma de vitamina B12 no plasma. 80% da vitamina B12 circulante é metilcobalamina. E no mesmo ano, eles descobriram que o metilcobalamina é um cofator necessário para a biotransformação da homocisteína para a metionina. Por que é importante isso? Porque na alimentação diária você ingere proteínas. Proteínas são formadas por aminoácidos. Um dos aminoácidos é a metionina. No metabolismo produz homocisteína.
E o aumento de radicais livres está associado com o aumento da homocisteína. Resultado de lesões produzidas pelos radicais livres que aumentam a presença de níveis elevados de homocisteína, que estes acontecem devido a níveis baixos de vitamina B12. Resultado final nessa cadeia, infarto e AVC. Por isso que é importante entender este processo. Finalmente, em 1979, as vias biosintéticas da vitamina B12 foram determinadas e sua síntese foi concluída com sucesso. Agora, é interessante, se nós lembrarmos, em 1901 foram dadas advertências que chegaria o tempo de abandonar alimentos de origem animal, mas deveria se esperar a intervenção de Deus. Tá? Em 1926 começaram as pesquisas. Em 1979, o suplemento ficou pronto. Mas passaram os anos e, segundo pesquisas realizadas pelo Laboratório Central de Pesquisas da Universidade de Saarland, em Hamburgo, Alemanha, eles realizaram um estudo bastante prolongado e o publicaram no Jornal Americano de Nutrição Clínica no ano 2003. Fizeram análise de qual era o estado da vitamina B12 em grupos de vegetarianos, lacto-ovo-vegetarianos e onívoros. É interessante que mostrou que uma amostra aleatória em 29 vegetarianos estritos, 92% apresentavam carência de vitamina B12 plasmática. E o pior de tudo, 67% deles estavam com níveis elevados de homocisteína e, portanto, expostos a um AVC e um infarto. Os outros grupos também tinham níveis baixos, mas em uma porcentagem menor. Agora a questão é, e é uma pergunta muito importante, se Deus criou o homem vegetariano, como já vimos, por que hoje é necessário suplementar a vitamina B12? Primeiro ponto, deve-se considerar que o tempo estabelecido por Deus para dar fim ao pecado no mundo foi de 6.000 anos. E só 6.000 anos. E então o Senhor Jesus voltaria para buscar os salvos. Esse era o plano de Deus. Segundo, os textos que fazem menção aos primeiros 4.000 anos da história do pecado mostram que terminaram antes da encarnação do Senhor Jesus. Vamos analisar 3 textos para que vocês vejam isso. O primeiro texto está em Cristo em seu santuário, página 56. E observe o que está escrito. No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que, durante 4.000 anos, haviam apontado para o Cordeiro de Deus. Você nunca aponta para o presente, ou aponta para o futuro ou para o passado. E os 4.000 anos, tá, do sacrifício, das ofertas sacrificais realizadas no tabernáculo, tá, no santuário de Deus, eles apontavam para o futuro sacrifício de Cristo. E o texto é bem claro, sabe? Diz, durante 4.000 anos, haviam apontado para o Cordeiro de Deus, esses 4.000 anos. Esse texto mostra que os 4.000 anos de pecado se completaram antes do ano 31 DC, da nossa era. Isso é muito animador, porque estamos no ano 21, então daqui a pouco você ouvirá, mas não é assim. Vejam o segundo texto. O segundo texto está no Desejado de Todas as Nações, página 72. Aqui nos fala do ano 27, quando Cristo estava no deserto, da tentação. Diz assim: Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão, quando este fora vencido pelo tentador. Entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Não foi assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás. E observe,
por 4.000 anos, a raça estivera passado a decrescer em força física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. A raça humana estivera a decrescer, estivera no passado, e depois disso o Senhor entra no deserto da tentação. Bom, este texto mostra que os 4.000 anos de pecado se completaram antes do ano 27 da nossa era. Mais animador ainda, parece que está mais próximo dos nossos dias. Mas veja o texto seguinte. Este próximo texto está em Mensagem Escolhida, volume 1, página 267. O Filho de Deus humilhou-se e tomou a natureza humana, depois de haver a raça vagueado por 4.000 anos fora do Éden e do seu estado original de pureza e retidão. Perceberam? Cristo nasce nesse mundo, entra nesse mundo como ser humano, o Criador do Universo. Antes disso, a raça humana tinha vagueado fora do Éden durante 4.000 anos. Esse texto mostra que os 4.000 anos de pecado se completaram antes do nascimento do Senhor. Isso significa que os 6.000 anos de pecado se completaram antes do ano 2000. Se percebem? Por isso, podemos pensar e perguntar-nos, e quando se completaram os 6.000 anos de pecado? Observem os textos a continuação. Está no livro Evangelismo, página 695, o primeiro dos textos. Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhes abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles. A obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo para dar-lhe o seu galardão. Qual era o propósito do Senhor? Logo após 1844, se nós como igreja nos tivéssemos consagrado, cumprido a missão de pregar a mensagem dos 3 anjos ao mundo inteiro, Cristo teria vindo. O segundo texto está no livro Evangelismo, páginas 695 e 696. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido assim retardada. Não era desígnio seu que seu povo Israel vagueasse 40 anos no deserto. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Percebem? E diz ainda, Evangelismo, página 695, talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Vocês perceberam? O que acontece? O fato é que não houve provisão de Deus para que o ser humano continuasse por mais tempo neste mundo de pecado. Semelhantemente sucede com a luz solar. Foi dada por Deus como um dos remédios naturais. Mas desde que surgiu o buraco da camada de ozônio, em 1977, o que era uma bênção de Deus se tornou em um fator de risco real para adquirir câncer de pele e cataratas. E assim aconteceu com a vitamina B12. A mulher transfere vitamina B12 na gestação e na amamentação.
De geração para geração, hoje as mulheres nem produzem leite, muitas delas. Por degradação do ser humano, alimentação errada, são vários fatores. Então Deus, na sua misericórdia, nos concedeu ao ser humano conhecimento para desenvolver esse comprimido, injeção e poder manter vivo o seu povo e muitos outros que podem se beneficiar. Agora, para saber como fazer uma suplementação adequada desta vitamina, recomendaria assistir no canal YouTube Saúde para a Eternidade os vídeos Reforma de Saúde versus Vitamina B12, partes 1 e parte 2. Bom, vamos ao quinto ponto de atenção. Ácidos graxos essenciais. São dois, ômega 3 e ômega 6. As gorduras, em geral, todas, estão formadas por ácidos graxos saturados e insaturados. Os saturados são as gorduras em estado sólido a temperatura ambiente. Agora, entre os insaturados, existem dois que são essenciais, que necessariamente precisam receber da alimentação. Eles não são produzidos pelo organismo. E a partir dele, o organismo produz muitíssimos outros, necessários para o funcionamento total, que são ômega 3 e ômega 6. Só que eles têm ações contrárias um do outro, as principais, sabe? Ômega 3, por exemplo, é anti-inflamatório. Ômega 6, pró-inflamatório. São dois efeitos necessários para o organismo, só que eles têm que ser controlados. E aí está no controle da relação entre ômega 3 e ômega 6. Além disso, ômega 3 é vasodilatador. Tá? As artérias aumentam aumenta o lume. Isso implica em queda da pressão. Ômega 6, ao contrário, ele é vasoconstritor, diminui o calibre da artéria. Isso implica em aumento da pressão. Então, os dois têm que estar em um equilíbrio. O Centro Nacional de Informações Biotecnológicas do governo americano, uma entidade do governo americano, emite alguns boletins. Em um deles diz o seguinte: consumo excessivo de ômega 6 e uma relação ômega 3 para ômega 6 baixa, isso significa pouco ômega 3 e muito ômega 6, são responsáveis pela origem de muitas doenças inflamatórias, tais como câncer, doenças cardiovasculares e também doenças autoimunes. E acrescenta, várias fontes de informação confiáveis sugerem uma relação de ômega 3 para ômega 6 próxima de 1. O que significa isso? Tanto quanto que se ingere de ômega 3, deveria ser o que se ingere de ômega 6. Mas a realidade é outra. A alimentação da população, em geral, é rica em ômega 6 e pobríssima em ômega 3, sendo a relação típica da alimentação ocidental em torno de 1 para 16. Ingere-se 16 vezes mais ômega 6 que ômega 3. E a recomendação que deveria ser próxima uma da outra. Como o ômega 6 é pró-inflamatório e vasoconstritor, existe uma recomendação dietética da Organização Mundial da Saúde para o ômega 6 de 4,44 gramas por dia. Isto é 2% das quilocalorias do dia. E uma ingestão máxima de 6,67 gramas por dia, isto é 3% das quilocalorias diárias. Mas o grande problema está que as sementes de girassol e abóbora e os óleos comestíveis, inclusive o azeite, são fontes ricas em ômega 6. E facilmente, em uma única refeição, pode-se atingir o máximo do ômega 6 recomendado. Ômega 6 é importantíssimo para o bom funcionamento do sistema nervoso, equilíbrio cardiovascular, imunidade orgânica, cicatrização, reações alérgicas e inflamatórias. Certo? Quer dizer, é necessário, não posso dispensar o ômega 6, mas
para o organismo, sabe? Obter os benefícios do ômega 6, a alimentação diária precisaria fornecer um aporte adequado de zinco, magnésio, selênio, vitaminas B6, B3, B9 e C, porque são os nutrientes que participam diretamente no metabolismo do ômega 6. Quer dizer, não é suficiente ingerir alimentos ricos no ômega 6. Por isso o Senhor Jesus recomenda uma variedade de verduras, uma variedade de cereais, uma variedade de leguminosas, uma variedade de frutas, uma variedade de castanhas. Porque na somatória das variedades eu tenho todos os nutrientes e o organismo funciona adequadamente. Agora, tem mais, aqui vem o problema sério. Quando é consumido em excesso, impede o organismo utilizar eficazmente o ômega 3. Por quê? Porque no metabolismo concorrem as mesmas enzimas e em grau menor a várias vitaminas e minerais, como vitaminas B3, B6, C, também magnésio e zinco. Perceberam? Tem que ser variada a alimentação e ômega 3 e ômega 6 no equilíbrio correto. Agora, quanto ao ômega 3, embora a linhaça, a soja e todos os peixes oleosos, que são peixes de água fria, sejam fontes ricas em ômega 3, seu consumo é escasso pela população em geral. E sendo o problema agravado, considerando as doenças que afetam os peixes e a contaminação devida ao mercúrio, que é um problema de efeito global, difuso e crônico. Quer dizer, o peixe deixa de ser uma boa opção por causa disso. Agora, considerando que o ômega 3 é importantíssimo para a constituição das membranas celulares, regulação da pressão arterial, elasticidade dos vasos, reações imunológicas e anti-inflamatórias, bom funcionamento do sistema nervoso, cérebro, sistema hormonal, etc., então precisa-se uma atenção muitíssimo especial do ômega 3, porque tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. E assim como era necessário para o metabolismo do ômega 6 que a alimentação diária fornecesse uma nutrição adequada, do mesmo modo, para o ômega 3 é preciso um bom aporte de zinco, magnésio e vitaminas B3, B6, C e E, sendo recomendado pelo Departamento de Saúde da França, que é o mais, eu acredito que está melhor centrado nesta questão, uma ingestão diária de ômega 3 de 2,22 gramas ao dia, que é 1% das quilocalorias do dia. Quer dizer, estão considerando uma relação de 1 para 2 com o ômega 6, que é a melhor relação, certo? Mas se fizer agora uso constante de álcool, tabaco, se a pessoa for portadora de diabetes, e ainda se viver em um ritmo de estilo de vida estressante, prejudica-se a formação do EPA, que é a primeira etapa do metabolismo do ômega 3, e compromete a segunda etapa, que é a formação do DHA, que faz parte da constituição de membranas celulares e tecidos nervosos. E aí que a saúde começa a se comprometer. Então você pode ingerir linhaça, chia, que são ricas em ômega 3, mas se sua alimentação, e vamos supor que a alimentação é boa, mas se você tiver uma vida estressante, sabe? Se fuma, se bebe álcool e se tiver diabetes, você comprometeu sua saúde, de maneira indireta. Da mesma maneira, se a alimentação for rica em colesterol, gorduras saturadas, quer dizer, alimentos de origem animal, sabe? E alimentos de origem industrializados, e se se consome álcool, o próprio envelhecimento, se for portador de diabetes, será prejudicada a formação do HL, que é a primeira etapa da via metabólica do ômega 6. Vocês percebem que a saúde depende de um todo, não apenas de um nutriente. Por isso que é um erro quando a pessoa tem um problema de saúde e quer saber o que faz bem para isso. Não, o que faz bem é o que diz o Senhor Jesus. Se em termos de alimentação,
uma variedade de verduras, mais uma variedade de frutas, mais uma variedade de castanhas, mais uma variedade de cereais e uma variedade de, enfim, a soma das variedades. E aí vai ter saúde. Bom, o que nós vemos de tudo isto, que a alimentação é um dos 3 pilares da saúde, mas o resultado final depende de um estilo de vida saudável como um todo. Agora, para termos uma visão mais clara e prática do problema, foi calculado o conteúdo de ômega 3 e ômega 6 por pessoa para uma refeição vegetariana, sem o uso de qualquer tipo de óleo, com os seguintes ingredientes. Todos os ingredientes saudáveis, sabe? Arroz integral, alho, sal, milho, cebola branca, cogumelo, azeitonas, linhaça, semente de gergelim, semente de girassol, farinha de trigo, fermento biológico, alface, ervilha torta, pimentão vermelho, cenoura, vagem, alcachofra, cebola roxa, repolho, couve, tomate cereja, suco de limão, almeirão, extrato de soja, cenoura ao vapor, salsinha e feijão. Somando todo o ômega 3 presente e ômega 6 nessa refeição, resultou por indivíduo 1,3 gramas de ômega 3 e 6,42 gramas de ômega 6. Quer dizer, quase se atinge o máximo de 6,67 recomendado pela Organização Mundial da Saúde para o ômega 6. Agora, de onde veio todo esse ômega 3 e esse ômega 6? 74,6% veio da linhaça. Quer dizer, se não se tivesse usado linhaça, o ômega 3 teria sido muito baixo. E 60,6% do ômega 6 veio da semente de girassol. Se não se tivesse usado semente de girassol nessa refeição, o ômega 6 também teria sido baixo, o que teria sido bom. Agora, em seguida foi feita uma simulação para verificar o efeito da inclusão do óleo na relação ômega 3 para ômega 6 e foi constatado que, acrescentando-se uma colher de sopa de azeite por refeição, é bem pouco, hein? Ômega 3 aumentou para 1,43 gramas, bem pouquinho. E ômega 6 passou para 7,48 gramas, quer dizer, já passou acima da recomendação. Perceberam? Agora, fazendo a simulação com óleo de girassol, uma colher de sopa por refeição, o ômega 3 voltou a 1,3, que era original porque o girassol não tem ômega 3, e o ômega 6 deu um salto para 15,63 gramas, quer dizer, mais do dobro da recomendação, resultando uma relação de 1 para 12, quer dizer, 12 vezes mais ômega 6 que ômega 3. E aí que está o problema da saúde da população. E isto numa única refeição. Qual a conclusão de tudo isso? Dadas as condições ambientais, que é um ambiente muito agressivo, sabe? Onde as doenças inflamatórias são prevalecentes, é aconselhável o uso diário da linhaça ou chia. Segundo, evitar o uso de óleos, mesmo do azeite, e das sementes de girassol e abóbora, independentemente dos benefícios nutricionais aportados por esses alimentos. Sabe? Isso é o mais recomendável dada a condição do mundo. Inclusive, terceiro ponto, inclusive evitar o uso do óleo de coco. Veja na continuação parte do parecer das sociedades brasileiras de endocrinologia e metabologia e da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. As duas associações posicionam-se frontalmente contra a utilização terapêutica do óleo de coco com a finalidade de emagrecimento, considerando tal conduta não ter evidências científicas de eficácia e apresentar potenciais riscos para a saúde. As duas associações também não recomendam
o uso regular do óleo de coco como óleo de cozinha, devido ao seu alto teor de gorduras saturadas e pró-inflamatórias. Bom, para ter maiores informações sobre este assunto, que eu acho muitíssimo importante, recomendaria assistir no canal YouTube Saúde para a Eternidade o vídeo Saúde Física, Mental versus Ômega 3 e Ômega 6. O sexto ponto da atenção: hábitos alimentares temperantes. Aí estão as combinações alimentares. E é bem simples o que diz o Senhor. Conselho sobre o regime alimentar, página 93, diz: no uso dos alimentos, devemos exercer discernimento e bom senso. Ao percebermos que certo alimento não nos convém, mudemos a dieta, usemos menor quantidade de alguns alimentos, experimentemos outras preparações. Logo saberemos o efeito que sobre nós tem certas combinações. Como seres inteligentes, usemos a nossa experiência e discernimento para decidir que alimento mais nos convém. Vocês percebem? É uma questão muito pessoal. O segundo texto está em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 94. Nossa comida deve ser de acordo com o clima em que vivemos e a ocupação em que nos empregamos. Deus nos tem dado ampla variedade de comidas saudáveis e cada pessoa deve escolher dentre elas aquelas que a experiência e o são juízo demonstram ser as mais convenientes às suas próprias necessidades. Depende do clima, depende do trabalho, depende do organismo. Então não podem se estabelecer regras para todos os seres humanos. Na experiência de Ellen White, está relatado em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 491, diz assim: a família não é obrigada por rígidas regras, como o alimento mais simples preparado pela mais simples maneira. Não me ponho como critério para eles, deixo cada um seguir suas ideias quanto ao que é melhor para si. Uma pessoa não pode ser critério para outros em questão de comida. Impossível é fazer uma regra para ser seguida por todos. Há em minha família pessoas muito amantes de feijão, ao passo que, para mim, ele é veneno. Bem claro, são apenas essas diretrizes dadas pelo Criador para as combinações alimentares adequadas. Porém, normalmente se ouvem muitas outras orientações que são fruto da criatividade humana. Embora bem intencionadas, mas na maioria dos casos são desnecessárias, tais como não misturar frutas ácidas com doces, ingerir frutas doces na primeira refeição e as ácidas na terceira refeição, ingerir os alimentos crus primeiro e os cozidos depois. Mais outra, não ingerir 2 carboidratos na mesma refeição, como arroz e macarrão juntos. Mais outra, não ingerir melancia junto a outros alimentos, e etc, 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 etc. É verdade que algumas pessoas não conseguem digerir, por exemplo, pepino, outros pimentão, outros couve-flor, ou mesmo aqueles que foram mencionados aqui. Não conseguem comer, por exemplo, melancia junto com banana. Mas tem bem-aventurados que não tem problema nenhum, sabe? Isso nós temos que ter em mente. Mas isso não acontece com todos. Por esse motivo que é impossível estabelecer uma regra única para todos seguirem, porque nem todos os organismos reagem da mesma maneira. Entretanto, existem restrições para todos os seres humanos, independentemente da região, do trabalho, do organismo, independentemente, impostas no próprio projeto divino, para um melhor aproveitamento dos alimentos na nutrição do organismo, de modo a evitar a fermentação estomacal, porque na fermentação há perda de nutrientes, formação de toxinas, gases, e isso vai comprometendo a saúde do indivíduo ao longo dos anos. Todos que vou mencionar são orientações do próprio Senhor,
que é o criador do ser humano e dos alimentos. Primeiro ponto, ingerir máximo 3 refeições ao dia. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 439. Por quê? Porque o organismo precisa de um tempo para digerir, um tempo para descansar, um tempo para preparar-se a receber novos alimentos. O tempo de permanência do alimento no estômago é 4 horas, em média. Agora, se você considera 3 refeições, de 4 em 4, sabe, que já sem descanso e sem dar tempo ao organismo, você já ocupou 8 horas do dia, nas 3 refeições. Agora, se considera os outros tempos, acabou o dia. Por isso diz máximo 3 refeições. O segundo ponto, intervalo de 5 a 6 horas, considerando justamente o tempo de digestão, tempo de descanso, tempo de preparação do organismo para receber novos alimentos. Isso está na Ciência do Bom Viver, página 304. Terceiro ponto, primeira refeição forte. Passou toda a noite sem comer, precisa combustível para começar a funcionar. Isso está em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 173. Quarto ponto, terceira refeição leve. Já entra na hora do descanso, não precisa de combustível, precisa de menos combustível, e essa tem que ser leve. Isso tem Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 176. Quinta recomendação, beber muita água durante o dia. E a partir de 2 horas é o recomendável, depois da primeira refeição e até meia hora antes da próxima refeição. Muita água. É o líquido que o organismo precisa para purificar-se das toxinas. Sexto ponto. Não ingerir o açúcar e leite combinados. Temos bactéria no estômago. E a mais complicada é a Veillonella. É uma bactéria que o principal produto de fermentação é o ácido acético, vinagre. E a presença de vinagre demonstra que houve fermentação. Isso significa que houve decomposição do alimento no estômago e, portanto, perda de nutrientes. Isso está no Conselho sobre o Regime Alimentar, página 113. O próximo ponto de atenção, não beber líquidos nas refeições. Isso tem Conselho sobre o Regime Alimentar, página 420. Líquidos. Qualquer líquido interfere no processo digestivo, porque o estômago primeiro tem que fazer o líquido para digerir o sólido. Isso é fisiológico. E quais seriam os líquidos? Sopas, vitaminas, mingaus aguados, sabe? Sucos, tudo que é líquido. Isso não é nutritivo para o organismo. O próximo ponto de cuidado, não comer frutas e verduras na mesma refeição. Isso está no livro A Ciência do Bom Viver, página 299. As frutas digerem rápido, as verduras lentas, e o alimento todo fica mais tempo no estômago, e aí vem a fermentação. O próximo ponto de atenção, não ingerir nada entre as refeições. Isso tem Mensagens Escolhidas, volume 2, página 416. Por quê? Porque está todo o processo em andamento, vem uma fruta, uma bolacha, o que for, interrompe o processo digestivo, recomeça e o alimento vai ficando mais e mais tempo no estômago. E aí vem a fermentação e perda de nutrientes. Regularidade nos horários de comer. Mais um ponto de atenção. Isso está na Ciência do Bom Viver, página 384. O organismo segue um relógio biológico. Então, no horário que você comeu ontem, hoje está preparado para receber alimentos. Se deixa de se alimentar nesse horário, muitas das substâncias vão sendo eliminadas nas próximas horas, e quando vem a comer, aí o organismo tem condições de digerir o alimento de maneira eficaz e vão perdendo-se nutrientes. Outro ponto de cuidado é não comer em demasia, não sobrecarregar o estômago, mais tempo o processo digestivo. Isso tem Conselho sobre o Regime Alimentar, página 102. Outro ponto, não ingerir alimentos suculentos e indigestos. Sabe, aquele alimento que tem muita gordura, frituras, coloca-se queijo, etc.
são muito demorados os processos digestivos e isso compromete o aproveitamento de nutrientes. E aí está o livro Temperança, página 138. Evitar alimentos refinados. Isso está em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 320. Na mesma página está comer cereais integrais. Os integrais são ricos em nutrientes e os refinados pobríssimos em nutrientes. Então, um prejuízo para o organismo. Evitar o uso do açúcar, em geral, porque temos as bactérias. Isso tem Conselho sobre o Regime Alimentar, página 327. Evitar o uso de qualquer tipo de vinagre, porque vinagre é um produto fermentado, sabe? E pode ser de maçã, pode ser qualquer um, é tóxico para o organismo e nunca deveria ser usado porque afeta as faculdades mentais também. Isso tem Conselho sobre o Regime Alimentar, página 345. E o próximo é evitar o uso de alimentos e bebidas que contenham cafeína, porque são estimulantes e todo estimulante é depressivo. Sabe? Além de comprometer a percepção, discernimento ao longo dos anos. Isso está no livro Temperança, páginas 75 a 80. Várias páginas sobre a questão da cafeína e os malefícios. Bom, o sétimo ponto de atenção é a respeito de uma ideia sobre o equilíbrio ácido-básico. Tá? O Instituto de Pesquisa do Câncer, Instituto Americano de Pesquisa do Câncer, emitiu um artigo muito interessante que se chama Quebrando o Mito. E a seguir diz, fatos. Vários leitores preocupados têm escrito a este instituto devido a afirmações na mídia que alimentos acidificantes poderiam aumentar o risco de câncer. E acrescenta, teorias não comprovadas, baseadas em estudos de laboratório, sugerem que células cancerosas desenvolvem em um ambiente ácido, que é pH baixo, mas que não podem sobreviver em um ambiente alcalino, pH alto. Então, que as células se desenvolvem em um ambiente ácido e não alcalino. Essa é a questão. E ele diz, enquanto estas descobertas são corretas, elas se aplicam somente a células isoladas em um ambiente de laboratório, alterando o ambiente celular do corpo humano para criar um ambiente menos ácido e menos favorável ao desenvolvimento do câncer, é virtualmente uma impossibilidade. Enquanto os defensores de mito argumentam que evitando certos alimentos e ingerindo outros pode mudar o pH do corpo, estas afirmações estão em clara oposição com o conhecimento da química do corpo humano. O equilíbrio ácido-básico é rigorosamente regulado por vários mecanismos, tais como as funções renal e respiratória. Apenas uma leve alteração no pH do corpo constitui-se numa ameaça à vida. E o pH do sangue deve ser controlado em torno de 7,35, entre 7,3 e 7,4. Segundo o Tratado de Fisiologia Médica, o Guyton, diz que quando cai abaixo de 6,8, em poucas horas a pessoa morre. Percebem? Pacientes com enfermidades renais e disfunções pulmonares, por exemplo, frequentemente dependem de equipamentos de hemodiálise e ventiladores pulmonares, respectivamente, para evitar pequenas alterações do equilíbrio ácido-básico. Finalmente, kit de teste que mede o pH da urina não fornecem informações do pH do corpo. É verdade que alimentos, bebidas e suplementos podem afetar a acidez ou a alcalinidade da urina, mas este é o único fluido a ser afetado. De fato, a acidez ou a alcalinidade em excesso é excretada na urina para manter um equilíbrio adequado do pH no organismo. O que você come pode ter um profundo efeito no seu risco de câncer, mas a acidez ou a alcalinidade dos alimentos não é importante. Entretanto, ao fazer escolhas dietéticas, pode-se realmente alterar o risco de câncer.
Comer uma ampla variedade de vegetais, frutas, cereais integrais e feijões. Evitar o consumo de carnes vermelhas e processadas, álcool, etc. Tudo isso vai ser bom para a saúde. Mas tem um detalhe. Você pode fazer tudo o que é correto de acordo com o projeto de Deus. Mas para ter saúde, ainda precisa da bênção de Deus. Veja o que está escrito em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 49 e 50. Depois de haver o homem feito tudo em seu poder para garantir a saúde, recusando satisfazer o apetite, a fim de possuir mentes saudável e imaginação santificada, para que possa fazer a Deus uma oferta em justiça, está então salvo somente pelo milagre da graça de Deus. E aqui dá um exemplo. Como a arca esteve salva sobre os vagalhões da tormenta, Noé havia feito tudo o que Deus dele requerera ao preparar a arca. Então Deus fez aquilo que o homem não podia fazer e preservou a arca pelo seu miraculoso poder. Quer dizer, se você fizer tudo o que é correto, certamente o Senhor vai abençoar com saúde. É o que está escrito em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 29. Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental, faculdade intelectual, força física e longevidade dependem de leis imutáveis. Por isso que o profeta Isaías exclama, em Isaías 48, verso 18, diz, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Nada o perturbaria. Bom, a nossa conclusão final de tudo isto é que saúde não é obra do acaso. É o resultado de um estilo de vida saudável. É o andar com Deus. E lembre-se, a decisão é sua, mas o poder é de Deus. Amém.